Boas. Antes de mais nada dizer o que é que nos traz aqui hoje, só uma pequena nota em relação ao último vídeo que publiquei, que é, cometi um erro no início, que tem que ver com a febre tifoide, que é a febre tifoide não é transmitida por mosquitos ou por, como eu tinha dito, por piolhos ou moscas ou assim, não. Todos nós somos reservatórios da bactéria da tifoide. A tifoide é transmitida direto do cu para a boca. Por isso é que aquela senhora que eu falei, que era a Typhoid Mary, que era cozinheira, era uma fonte de propagação da tifoide, porque era cozinheira, provavelmente limpava o dito e não lavava as mãos e espalhava as bactérias pela comida. E essa é uma das razões, por exemplo, em que, é tal como a cólera, é uma das razões porque em certos sítios, eu lembro de ser miúdo, ainda em Angola, e de haver surtos de cólera. Tinha que ver com a mesma coisa, que era águas contaminadas e coisas assim do género. Pronto, fica a nota sobre a forma de transmissão da tifoide, embora para o caso e para que utilizei essa história não tem importância, mas pronto, fica a nota. Não tenho guião para estas coisas e, portanto, é de memória, mas fica esta nota. Em relação ao resto, é curioso que eu não tenho visto os debates, mas daquilo que os meus amigos vão comentando e não sei o quê, nos debates entre os líderes partidários para as eleições do próximo dia 30 ou 31, ou o que é, toda a gente está a esquecer a meia dúzia de elefantes no meio da sala que estão por aí. Batem 30 por uma linha e merdas para fazer isto e fazer aquilo e dar mais isto e semanas, 4 dias de trabalho e mais não sei o quê. Uma série de discussões que não têm interesse nenhum. As discussões que têm interesse, que são os elefantes no meio da sala, são meia dúzia delas muito simples, que é as medidas tomadas em relação a esta doença, é a questão da inflação, que está aí, e vocês vão notá-lo, é a ruptura total das cadeias de abastecimento, é o aumento de preços brutal da energia. Estas 4, pelo menos, era o que nós, enquanto eleitores, gostaríamos de ouvir os líderes partidários discutir e apresentar soluções para elas, não é? E para mim, nesta altura, pelo menos hoje, no dia, já nem sei o que é hoje, dia 12, 13, a mais importante é estas medidas tomadas para a questão do Covid, porque é uma aflição para mim brutal ver o que é que está a ser feito, especialmente aos miúdos. Vocês já perceberam que há miúdos com 2 anos, com 3, com 4, que raramente viram uma expressão das pessoas, um sorriso, uma expressão de desagrado, isto ou aquilo. Faz-te a mínima ideia do impacto que isto vai ter neles quando forem adultos, esta incapacidade que está a criar do reconhecimento das expressões. Porque nós não comunicamos só por palavras, como todos sabem, não é? O tom de voz, a expressão corporal e especialmente a expressão facial é fundamental para a maneira como comunicamos uns com os outros. E aquilo que se está a fazer estes miúdos agora é privá-los da capacidade de interpretar as expressões das pessoas com quem comunicam. E isto, assim, rapidamente, não é? E haverá gente especializada neste assunto, mas assim, rapidamente dá-me a ideia que estamos a fomentar a criação de uma geração de sociopatas. Gente incapaz de saber. Porque eu não sei se vocês viram, agora parece que começou uma temporada nova, se vocês viram o Dexter, uma série muito engraçada. Um psicopata que matava gente e aprendeu o pai, quando ele era miúdo, percebeu quem ele era e então ensinou a fingir emoções. Ensinou mesmo a fingir emoções. Por exemplo, ele não sorria. Não sabia o que era sorrir, não sabia o que era rir, não sabia o que era chorar, era um tipo sem emoções. E o pai ensinou como é que ao lidar com os outros, como é que fingia essas emoções, como é que se sorria, como é que se chorava, como é que se fazia expressões de desagrado, como é que isto, como é aquilo. Então ele passava a vida a fingir emoções quando não as sentia sequer. E é um bocado
E tudo isto através, essencialmente, da expressão facial. Agora, tirem isto aos miúdos. Imaginem as consequências. Mas pronto. Eu também, quando eles forem grandes e tiverem capacidade para decidir coisas que influenciam a minha vida, já não vou andar cá por isso. Quem quer estiver que se aguente. De qualquer maneira, há uma coisa que eu gostava que os meus amigos... Tem impressão que há amigos meus que já devem estar chateados comigo, clientes, sei lá. Eu estou um bocado cagando para o que vou perder no meio disto, mas não tenho influência nenhuma. Mas estou um bocado cagando, não é? Estou mesmo cagando. Quem não quiser lidar comigo não lide, quem não quiser trabalhar comigo não trabalhe. Agora, há coisas que são fundamentais, há coisas que são mais importantes do que quase tudo o resto. A minha conversa não é em defesa de mim mesmo, porque eu faço a minha vida normal, sempre fiz, não tenho... É um bocado também em defesa das pessoas a quem foi incutido medo desde o início, por médias, por burocratas, por chamados especialistas, que muitos deles especialistas nisto não têm nada. Não estou bem a ver... Não estou bem a ver como é que as decisões podem ser tomadas por especialistas. Não estou mesmo a ver, porque as decisões são tomadas. As decisões, por exemplo, de tornar a vacina obrigatória, ou de obrigar a usar máscara na rua, ou de fechar as pessoas em casa, ou de decidir quais são os serviços essenciais. Isso não é ciência, isso é política. Isso são decisões políticas, não são decisões científicas. O papel do cientista é apresentar os factos aos decisores. E os decisores tomarem as decisões com base nos factos que são apresentados, com uma coisa fundamental. Claro que há o princípio de precaução, não é? Mas há uma coisa que é fundamental, é analisar o custo-benefício de cada decisão. Tudo bem, nós vamos, por exemplo, fechar as pessoas todas em casa para evitar a transmissão de uma determinada doença, ou seja, logo for, podia não ser esta, podia ser outra. Podíamos fazer isso em relação à gripe, por exemplo, que mata imensa gente todos os anos. Mas isso tem que ser posto em questão em relação aos custos que essa decisão vai ter. E isso é uma decisão política. Portanto, eu não discuto os factos científicos das coisas. Não tenho capacidade para isso. Não é? Não sou nem epidemiologista, nem biologista, nem coisa nenhuma. Agora, tenho a capacidade. Tenho eu e tenho qualquer pessoa. Não é? De olhar para os factos que nos são apresentados por quem estuda estes assuntos, não é? E compará-los com as decisões políticas que são tomadas. E perceber que não existe nenhuma decisão que não tenha custos. Todas têm custos. Eu ainda não vi, em 2 anos, quase, não vi um estudo, uma explicação da relação custo-benefício das medidas que têm sido tomadas. Desde a máscara, a vacina, aos confinamentos. Nada. Zero custo-benefício. Zero. Nada mesmo. Nada. E depois, é a quantidade... porque eu sei que a ciência funciona assim. O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira, não é? E aquilo que se sabe hoje pode ser contradito por outra coisa que se passa a saber amanhã. Ainda bem que é assim e é saudável que seja assim. Agora, o problema não é esse. O problema é a discussão pública dessa ciência. Isso é que é o problema, porque os cientistas e as pessoas especialistas nestas áreas têm estado a fazer o papel deles e têm estado a fazê-lo muitíssimo bem feito. Muitíssimo bem feito. E a discuti-lo entre eles, e a publicar estudos e não sei o quê, e uns contradizem outros e tentam por uma linha, mas é assim que toda a ciência funciona desde, sei lá, desde pelo menos o Francis Bacon, quer dizer, é assim que deve ser. Agora, a questão é como é que isto chega ao público e qual é a discussão pública destes assuntos. E aí é que porca torce o rabo. Porque o que nos aparecem são idiotas nas televisões, não é? E qualquer opinião que primeiro não aparece nas televisões, qualquer opinião menos ortodoxa, se aparece nas redes sociais, se aparecer nas redes sociais, é imediatamente eliminada. Portanto, não existe discussão pública
sobre a ciência que vai sendo feita todos os dias. Que está a ser bem feita. Não há, quanto a isso, não há discussão. Mas para saber a ciência que está feita tem que se investigar, não é estar a ouvir os idiotas desta vida e os pivôs de telejornais. Não é? Que esses têm, quer dizer, tudo isto mexe com interesses, mexe com interesses financeiros, mexe com interesses de todo o género, não é? Incluindo de prestígio de pessoas, e com tanto interesse a ser mexido, é lógico que tudo pá, tem que ir para o lado onde esses interesses sejam melhor servidos. Por exemplo, montes de gente no meio científico farto de dizer que a testagem em massa não faz sentido nenhum. Isso não chega à generalidade das populações. Não é? Só que há um interesse financeiro brutal na testagem em massa. E na teoria da conspiração, isto é o que é. E não faltam cientistas, não falam pessoas conhecedoras a dizer que a testagem em massa não faz sentido nenhum. E há montes de exemplos, que é, por exemplo, em março, no início da primavera de 2020, ou de 2021, perdão, quando já se estava a vacinar as pessoas, diziam as pessoas que percebiam do assunto que não se devia vacinar as grávidas. E de ter-se cuidado porque não havia conhecimento suficiente para saber os efeitos que poderia ter no feto. Durou 2 semanas isto. 2 semanas depois já era aconselhada a vacinação das grávidas. E o conhecimento que existia sobre o efeito nos fetos era exatamente o mesmo. Não havia mais conhecimento. 2 semanas antes não deviam. 2 semanas depois já podiam. E o conhecimento era o mesmo. Mas enfim. Só contar 2 histórias rápidas. Agora, isto já vai longo, já vai em 12 minutos, mas só 2 histórias muito rápidas, que têm a ver com os efeitos do confinamento e com os efeitos da maluqueira capaiana. Um amigo meu é doente oncológico. Teve um cancro complicado. E, ao ir ao hospital, por causa disso, por exemplo, provavelmente, porque continua a ser um doente oncológico, quer se fosse, mas continua a ser, e portanto é imunodeprimido, não é? Com os tratamentos que foi obrigado a fazer e não sei o quê. Quer dizer, vai ao hospital, não é? E para ser testado, quer dizer, ele é obrigado a tudo e mais alguma coisa, usar máscara, a distanciamento social, tudo aquilo. Mas vai a um hospital por causa de tratamentos, de consultas de seguimento da questão oncológica dele e metem-no numa sala, porque tem que esperar para fazer o teste para ver se está positivo à Covid e é imunodeprimido, mas metem-no numa sala onde estão todas as pessoas à espera de serem testadas, às dezenas, em cima umas das outras e ele lá no meio. Agora explica-me um gajo destes, não é? Que é obrigado a ter determinados cuidados, não é? Mas quando vai ao hospital, não existe cuidado nenhum. Tem que ser testado, meu Deus. Outro exemplo, por exemplo, outra pessoa que me é próxima, por exemplo, com 50 e poucos anos, uma senhora, tem um cancro de mama. Grave. Bastante grave. Fez uma série de tratamentos. A última vez que lhe foram prescritos exames para ver se continuava os tratamentos, faziam uma mastectomia ou não sei o quê, aquelas coisas normais neste tipo de cancros, que era bastante grave no caso dela. Fez exames, o prazo de entrega dos resultados de exames do laboratório eram 2 dias. 1 mês e meio depois ainda não tinha os resultados. E estamos a falar de um cancro grave. Para uns exames que deviam ter o resultado em 2 dias, 1 mês e meio depois ainda não os tinha. E não adiantava nem ela, nem a respectiva médica, nem sei o quê, protestarem e gritarem, saltar-lhes a tampa. Não adiantou. Não adiantou porquê? Porque todos os recursos estão vocacionados para esta puta desta cagada que aí anda, pá. Eu não sou negacionista de coisa nenhuma, meu. Acho que todas as pessoas que quiserem devem vacinar-se. Acho que muito bem que pessoas que tenham outras comorbilidades, e idosos e obesos e não sei o quê, se eu tivesse alguma palavra a dizer, aconselharia as pessoas a vacinarem-se. O facto da vacina parece que previne mesmo problemas graves. Portanto, tudo bem. Agora,
Vamos ter o sentido das proporções. Vamos estar a vacinar grávidas. Porquê? Vamos estar a vacinar crianças. Porquê? Estamos a usar crianças como escudo humano. Mas essa merda faz-se. Até os animais protegem as crias. E nós queremos ter as crias a proteger a nós, que somos velhos. Mas isto vai sempre bater tudo no mesmo. Pá. Isto é uma coisa que não faz mal nenhum aos putos. Basicamente, não faz mal aos miúdos. Mas as decisões são tomadas por gente da minha idade e mais velha, entre os 50 e os 60 anos. E as medidas que eles tomam é para se protegerem eles mesmos. Não é para protegerem mais ninguém. Só uma última nota. Na Europa toda, 30% das mortes com esta doença foi em lares de terceira idade. O que é que fizeram para proteger as pessoas dentro dos lares de terceira idade? Eu digo-vos, nada. Rigorosamente nada. É one size fits all. A proteção é igual dos 0 aos 140 anos. Para lares de terceira idade, para casas particulares, para tudo a proteção é exatamente a mesma. E 30% das mortes foi dentro de 1% da população, que é a população em lares na Europa. É 1% e 30% das mortes foi dentro desse 1%. O que é que fizeram para proteger essas pessoas? Nada.